Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, tudo bem? Vamos lá, gente. Nem tudo anda muito bem no Morumbi, como vocês sabem, né? E há uma nova, né? Há uma nova no ar, que é o fato de que o Rogério Ceni se transformou praticamente no manager do São Paulo a partir de agora, né? Ou seja, o Ceni vai decidir, vai ter o poder de decisão sobre jogadores que saem, jogadores que ficam. Ou seja, o planejamento de temporada também, dentro disso, entra isso também, dentro dessa questão aí do manager, né? Então vamos pontuar aqui porque que isso pode ser danoso para o São Paulo. E vamos também dar uma olhada sobre os motivos, né? Se a partir dos motivos, a partir do que foi o São Paulo em 2022, se vale realmente a pena essa promoção, porque de certa forma o que o Ceni recebe com isso aí é uma promoção, né? Ele gosta de poder, ele é muito ambicioso, ele gosta de cada vez mais mandar, e isso está sendo oferecido a ele neste momento no São Paulo. Por que isso também está acontecendo no São Paulo, né? Ao que se deve este problema, na verdade? Vamos lá. Permita-me, antes disso, eu falar rapidamente que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, né? A OneXBet é uma casa de aposta mundialmente reconhecida, tida na Europa como a mais confiável do mundo, entrega para você rapidamente os lucros dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia, sejam lucros pequenos ou grandes, aí não interessa, né? Ao contrário de outras, inclusive. Né? Então, vai te tratar realmente de forma diferenciada, tá bom, gente? Então, se você conhece, beleza, use o link, se você foi cadastrado a partir desse link, use e abuse de apostar quando você for apostar pela OneXBet, né? Nesse meio de semana vai ter jogo aí também pelo mundo, final de semana também. Use e abuse de usar o nosso link aí para postar no XBet. Se você não é cadastrado, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá no XBet. Depois você volta aqui, pega o código promocional ONEXJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, né? Tem aí o limite de $200. Mas também para notificar para isso que vale a pena investir aqui nesse canal. Tá bom, gente? É muito importante aí para mim, para o meu trabalho. Se você curte a aposta esportiva, de você se ligar lá na XBet, tá bom? Então vamos lá. Olhando para a temporada de 2022, a temporada do Santos, a gente precisa concluir, na verdade, que foi uma temporada bem ruim. Foi um vexame a maneira como o São Paulo terminou 2022. Né? Também, se olharmos para 2021 e percebemos o que aconteceu, o Santos chegou ali na certa etapa de 2021, termina o trabalho em 2021, e não foi a Libertadores de América. Né? O que a gente percebe é que, claramente, não houve nenhum aprendizado em relação ao que aconteceu em 2021. E, de novo, o São Paulo vai para uma Copa Sul-Americana. Né? Eu acho que é uma vergonha, porque a gente teve em 2021 times como Fortaleza e América indo a Libertadores, enquanto São Paulo foi para a Sul-Americana. A gente tem em 2022 o Fortaleza indo a Libertadores, a América quase indo por muito pouco, também não foi a Libertadores, enquanto o São Paulo, de novo, vai à Sul-Americana. Isso é um fracasso. Até porque, se a gente olhar para os jogadores dentro de campo, a despeito de ter do São Paulo ter alguns jogadores que aparentemente não jogam, não querem jogar, não sei o que, se quiser. O São Paulo tem um time muito melhor do que o time do Fortaleza e também do que o time do América. Pelo menos em termos de elenco, né? Agora, se tem uma equipe melhor, a gente precisa dizer, não tem. E por que não tem? Isso é culpa do técnico. Isso é culpa do Rogério Ceni. O Ceni foi o cara que... O São Paulo começou com um problema no começo de 2022. Ele acertou a equipe, né? Livrou a equipe do rebaixamento no Paulista, que foi obrigação. Conseguiu promover a equipe à etapa mais decisiva nos playoffs do Paulista, que foi uma obrigação também, né? Mas isso veio por causa de ajuste. A equipe também, por causa disso, chegou à final da Sul-Americana, né? Claro, teve adversários aí mais tranquilos, mas não deixa de ser mérito também do São Paulo. Contudo, num jogo grande, num jogo em que o São Paulo precisava ser um time, né, forte, um time forte realmente, não somente um elenco bom, isso não aconteceu. Por quê? Tem a ver também com o técnico. Mas por que isso aconteceu? Porque o Ceni se mostrou um técnico brasileiro como outro qualquer, justamente num ponto muito específico. Ou seja, aqui no Brasil funciona assim. Um time começa a jogar bem. Aí, num certo momento, todo mundo começa a olhar para como essa equipe está jogando. E aí estuda essa equipe e apresenta desafios para essa equipe dentro de campo e ela não consegue passar por eles. Ou seja, quando os adversários entregam um problema para esse São Paulo, o São Paulo não consegue reagir. Nós vimos isso no final, nos jogos finais do Brasileiro, nós vimos isso também na final da Copa Sul-Americana. Isso se deve ao técnico. E por causa disso, precisamos pontuar. O trabalho do Ceni não foi bom. Ponto. Acabou. O São Paulo não foi bem e o Ceni não foi bem também. Tem muita gente que gosta dele, não foi bem. Ponto. Além disso, ele entrega também uma carga de problemas, como o excessivo personalismo, né, que o leva a fazer escolhas esquisitas, escalações esquisitas também, promoção e patrocínio de jogadores ali que às vezes não rendem muito, desprestígio total, inclusive com declarações públicas vexatórias sobre o desempenho de alguns jogadores, sobretudo os estrangeiros, né? E também a capacidade de dividir o elenco, porque o São Paulo hoje é um elenco dividido graças também ao seu principal gestor, que é o Rogério Ceni. Ou seja, com tudo isso feito, ele ganhou um presente do São Paulo. Ele virou manager. É isso mesmo. Virou manager. E vai decidir o destino do São Paulo agora. Contratações, quem fica, quem sai e assim por diante. Para vocês terem ideia,
O Rafinha, que é o zagueiro de 1,10 m, que na verdade é lateral, mas o Ceni inventou para o zagueiro, vai ficar. E vai ficar graças ao Rogério Ceni, né? É uma pena. Vamos falar de outros jogadores que vão sair também. Mas vamos tocar nesse ponto aí do manager. Qual é o problema de ser manager também? Porque, na verdade, gente, já é complicado ele ser técnico. E ele vai também pensar em outras coisas. Ora, José, ele já fazia isso um pouco na outra temporada e também nessa temporada. Ok, mas vai fazer muito mais a partir de agora, né? Qual é o problema de você indicar jogadores? Um técnico não pode indicar jogadores, gente. Por que você tem uma equipe de scout e estudo do mercado, né, se você tem um profissional, apenas um profissional que vai se dar o luxo de fazer esse trabalho? Ora, nem os empresários podem substituir a equipe de scout e nem os técnicos. Por quê, gente? Por que o técnico não pode fazer isso? Porque o técnico não tem uma visão muito ampla, muito geral sobre o que é o jogador. O Ceni não fica o tempo inteiro estudando um perfil ou outro. Ele vai se deparar com esse jogador naquela partida em que a equipe dele jogou contra aquele outro time. Muitas vezes, raramente, na verdade, vai ser diferente. Ele pode até assistir um jogo de uma equipe que está jogando no estrangeiro. Naquele jogo teve um jogador brasileiro ali que se destacou, mas que ele não vai ficar no clube e tal. Ele viu um jogo. Então tem um problema de amostra aí para ele fazer a devida avaliação. Ele não é um scout. Ele não fica estudando. É apenas impressões que ele vai ter de quando em quando. Isso é um erro. Isso é amadorismo funcionando, gente. É amadorismo em processo, né? Um técnico tem que falar para o clube, para o dirigente que tem ali um vazio numa certa posição, eu quero um lateral direito. O scout estuda, apresenta 10 nomes, esses 10 nomes são apresentados para o técnico, pelos dirigentes, o técnico escolhe 3, aí esses 3 são levados aí para o departamento de futebol, juntamente com o departamento financeiro e outros, jurídico e tal, vão decidir qual é o melhor custo-benefício. É assim que tem que funcionar no clube sério. No River é assim. Por que no São Paulo não pode? Então, quando você transforma o Ceni em manager, você está transformando o São Paulo num clube que toda a questão da contratação vai passar por um técnico que não fica acompanhando os jogadores por aí. Agora, ele adora esse poder. Ele adora indicar, assim como vai indicar também aqueles que vão ficar. Agora, veja, gente, também contratação de jogador, manutenção de jogador, série de jogador, também passa pelo entendimento profundo do clube em termos de finanças. Em termos do que é a dívida, como é que eu estou lidando com a dívida. O técnico Rogério Ceni, ele tem todo esse conhecimento? Não tem. Ele não é dirigente. Ele não pode exercer o papel de dirigente porque ele não é. Ele não tem dados que os dirigentes têm. Ele não acompanha coisas que os dirigentes acompanham e tudo mais. Ou seja, ele não pode ser dirigente porque ele é técnico. E técnico não pode ser um manager. Aqui no Brasil não pode. Ah, mas na Europa pode. Pode. Porque o manager, na verdade, era uma espécie de capitão do navio, gente. A gente fala do Guardiola. O Guardiola tem uma equipe absurdamente grande trabalhando por ele. Ele é só o gerente de tudo isso aí. Né? Dá o seu espetáculo e tal, mas ele respeita, inclusive, o profissional que está abaixo dele, que é de um scout. Há um aparelhamento para que o técnico seja o gestor. No São Paulo isso não acontece. Aqui no Brasil isso não acontece. No São Paulo também não acontece. Então não dá para você transferir para o técnico também as funções que não deveriam ser deles, que deveriam ser de outros dirigentes do departamento de futebol. Contudo, esses caras não querem trabalhar. O seu Belmonte, ele ganha um salário altíssimo no São Paulo, mas ele não quer trabalhar, gente. Entende? Isso era uma coisa que ele também deveria fazer. E que ele deveria fazer muito mais do que qualquer outro. E outros dirigentes também. O seu Muricy, né? Que fala que meu nome é trabalho, não é mais, né? Há muito tempo que não é. É outro que, né, tá mamando ali na seta do São Paulo, né? Não tem vergonha na cara, porque se tivesse um mínimo de dignidade, é isso mesmo. Se tivesse um mínimo de dignidade, deixaria o São Paulo, inclusive não agora, mas quando os dirigentes propuseram ali a questão da mudança do estatuto. Se o Muricy fosse o Muricy de 10 anos atrás, ele não ficaria no São Paulo, não ficaria ao lado desses dirigentes. O que ele fez? Não fez nada. Por que ele não trabalha um pouquinho? Né? Por que ele não vira um gerente de futebol, por exemplo, para arbitrar a relação dos dirigentes com o técnico, também dos próprios jogadores com o técnico e assim por diante. Vários problemas que aconteceram no São Paulo nessa temporada foi porque não tinha um gerente de futebol. Foi porque um cara como o Muricy não faz absolutamente nada no São Paulo. Então, os dirigentes que adoram se esconder atrás de um técnico como o Ceni estão, na verdade, entregando todo o poder para ele e praticamente desistindo de gerir o futebol do São Paulo, gente. É isso mesmo. O São Paulo hoje é um clube sequestrado pelo clube social, membros da gestão do futebol vêm do clube social, né? Eles só se preocupam com o clube social e, definitivamente, quando eles entregam a gestão do futebol para o Ceni, é porque eles querem cuidar apenas do clube social. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, e isso não pode continuar desse jeito. Tá tudo errado. E o Ceni tem que ficar na dele, baixar um pouco a bola dele, porque ele fez uma gestão terrível no São Paulo nessa temporada. Foi muito mal, foi um vexame. Ele foi um vexame, o São Paulo foi um vexame, precisamos pontuar isso, vexame. E ele vai ganhar presente, ele vai querer gerir.
Qual é a competência que ele tem para ser esse cara, esse gerente de futebol, esse manager aí no caso? Não tem competência para nada. Ele nunca demonstrou isso. Ele pode demonstrar, mas ele nunca demonstrou. Então é um erro do São Paulo. E dentro disso, vamos falar agora dos jogadores que vão sair, né? Mais ou menos todo mundo já sabe, daqueles que vão ficar, que vão sair, né? O Rafinha, por exemplo, vai ficar por causa do Ceni, como eu disse. André Anderson sai, Colorado também. Reinaldo, Marcos Guilherme, Éder, Igor Gomes. Esses caras vão tudo embora. Miranda, Jandrei, Léo Pelé, né? Aquele que não quer ser chamado de Pelé, mas se acha dentro de campo Pelé, né? Vai embora também, né? Isso daí, né? O Pablo Maia, que está negociando sua saída também. E assim por diante. Pode ser que pintem outros. Esses, no momento, são jogadores que vão sair do São Paulo, né? A novidade aí, interessante para o Tricolor, é que o São Paulo ontem finalizou aí a compra dos direitos do Gabriel Neves, que vai ficar no São Paulo até 2026, valores em torno de 8,5 milhões, 8,7 milhões de reais. Acho que foi uma boa contratação, é pelo menos uma boa notícia para o Tricolor do Morumbi. Agora, essa do Ceni como gerente, como manager ali da equipe ali, podendo decidir, decidindo sobre contratações, quem fica, quem sai, tal, não sei o quê, é um absurdo, gente. É mais um absurdo do São Paulo. É mais um absurdo que mostra que o São Paulo está completamente à deriva e esse barco pode perfeitamente ir para o precipício em algum momento. A gente pode achar que não, mas em algum momento isso pode realmente acontecer. Está tudo errado. E o Ceni, que em tese é aquele cara ligado ao São Paulo, que ama o São Paulo, que é o ídolo do São Paulo, me parece nesse momento alguém muito mais capaz de atrapalhar tudo, de prejudicar o Tricolor no presente e no futuro breve, do que ajudar o São Paulo, assim como outros que não ajudam e só atrapalham. Exemplo, o seu Muricy Ramalho.